Fala pessoal, vamos para mais um da reportagem à teoria. O tema hoje não é de uma empresa específica, né? Estou falando sobre, estou baseado numa reportagem que saiu sobre stock options, tá? Falamos da notícia, como é que foi a questão da tributação, o debate que houve, né? E vamos para a teoria de fato. Aí eu exploro o que é um stock option, a gente define, qualifica, traz os principais aspectos, fala um pouquinho de como é que é nos Estados Unidos, né? Quais são os impactos que tem, pontos positivos e negativos, a questão, como é que isso impacta na empresa como um todo e por aí vai. Tá legal? Vamos para o material? Então tá aqui. Então, o da reportagem, a teoria de hoje, sempre seguindo a nossa meta, que são desvendar os conceitos de finanças corporativas por detrás das notícias. A notícia de hoje é Stock Options, a decisão do STJ, né, e o projeto de lei que versam sobre a questão da tributação e do Stock Options, tá legal? E o tema que eu vou mergulhar com vocês, o assunto de finanças corporativas que eu puxo, são os Stock Options propriamente dito, tá legal? Então, essa é a notícia, mais uma vez eu reforço, né? Leiam a notícia, leiam notícias correlatas, montem vocês as suas opiniões sobre o assunto, tá legal? Então, tá ali o link para a notícia também. Então, vou seguir esse roteiro. A gente vai vou dar o que é o contexto geral envolvido, falamos da decisão do STJ, falamos da divergência de opinião entre o fisco e os contribuintes, falo rapidamente como é que é a tributação dos Estados Unidos, né, do Stock Options, falo do projeto de lei que trata sobre isso, os impactos para as empresas e os colaboradores e um pequeno resumo final. Tá bom? Então, vamos lá. Qual o contexto geral, né? Então, o Stock Option é uma forma de incentivo que a empresa oferece para os executivos, para os talentos principais, né? E o que houve foi que a decisão do STJ, esse projeto de lei que está tramitando, né, vão ter impactos importantes no tratamento jurídico e tributário do assunto. Legal? Vai afetar tanto a empresa quanto os beneficiários. Muito bem. O que o STJ comentou? Falou que o Stock Option tem natureza mercantil, ok? Então não vai ter incidência de imposto de renda na aquisição das ações, mas sim só no final, se e quando tiver o ganho de capital. Tá legal? Vantagem disso, fica mais alinhado com as práticas internacionais e traz mais segurança jurídica para as duas partes. Tá bom? Qual a divergência que há entre o fisco e o contribuinte? Tá? Segundo o fisco, o enquadramento é que é uma parte da remuneração. E desta forma, haveria o imposto de renda a incidir no momento da aquisição. Já na visão do contribuinte, o enquadramento é que seria uma operação mercantil. Embaixo aqui eu defino o que é uma operação mercantil. E o impacto do imposto de renda seria apenas no momento da venda das ações, se houver ganho de capital. Tá legal? Muito bom. Que a tributação dos Estados Unidos apresenta? Nos Estados Unidos tem vários tipos de opções, né? Tem a Incentive Stock Options, tem o Non-Qualified Stock Options e tem o Restricted Stock Options, né? Então, cada uma delas tem sua forma de ocorrer, né? Tem uma tributação específica, né? E traz aqui os pontos que tem em termos de flexibilidade e outros fatores. Não vou mergulhar com vocês sobre isso, mas é só para te trazer que nos Estados Unidos você tem uma pluralidade maior de tipos de opções de stock options que você tem, e cada qual tem o seu enquadramento adequado. Tá legal? Muito bem. O que fala o projeto de lei? Diz que o imposto de renda é só no momento da venda da ação, na diferença entre o preço de venda e o preço de exercício. Tá? Então, é de fato o ganho de capital que é de fato tributado. Tá legal? Muito bem. Quais são os impactos para a empresa e os colaboradores? Haverá mais segurança jurídica, um maior alinhamento com as melhores práticas internacionais. Isso é, de fato, um estímulo grande para a retenção de talentos. Tá bom? Resumo final da novela. Né? O STJ entendeu que o Stock Options tem natureza mercantil, que o imposto de renda vai incidir apenas no ganho de capital ao final da vida. Legal? Então, a tributação vai ser no momento da venda, está mais alinhado com a prática internacional, e isso é muito legal, dá maior segurança jurídica para as duas partes, e isso é uma ferramenta poderosa de retenção de talentos. Tá certo? Então, feito isso, pessoal, falado sobre a notícia, eu quero trazer vocês para o debate do que é stock options, tá? Esse que é o fio da meada para as finanças corporativas. Então, eu defino o que é stock options, que chama atenção, uma recordação do que são call options, o que é uma opção de compra. Te chama atenção dos pontos-chave na stock options, né? Chama atenção do custo de aquisição da opção de compra, né? Qual é o prêmio, se você paga ou não paga. Quais são as implicações tributárias de pagar ou não pelo stock options, né? Trago o que a jurisdição mais atualizada fala sobre o assunto, pontos positivos, pontos negativos,
Um ponto que chama atenção que é a diluição de ações e como é que você mitiga isso. E, por fim, os aspectos complementares e estratégicos associados a stock options. Tá legal? Então, o que são stock options? Stock options é uma compensação. Tá? É uma forma de você atrair executivos e talentos-chave da forma seguinte: ele tem o direito, note, direito, mas não obrigação, de comprar ações da empresa em uma data futura a um preço pré-estabelecido definidamente, que não tem nada a ver com o preço de mercado, certo? Muito bom. Então, falando sobre isso, o que é um stock option? Stock option é um derivativo, é uma opção de compra, é um call options. E essa call options é um direito que o detentor da opção tem de comprar um ativo a um determinado preço de exercício estabelecido na hora que você compra essa call options, né, em uma data futura. E você só vai adquirir isso se o preço do mercado estiver maior do que o seu preço de exercício. Ok? Muito bom. Quais são os pontos-chave a se falar? É um direito de compra, você não é obrigado. Existe um preço de exercício acima do qual o detentor terá o direito de exercer, de fazer essa compra, sempre uma compra vantajosa. Se estiver abaixo, não compra, não exerce. Uma opção você só a exerce se for vantajosa para o detentor, tá certo? Tem um tal do período de vesting, né, que é o período que você só terá direito a exercer essa opção se você tiver permanecido na empresa por um determinado tempo. É uma forma de retenção do talento da empresa. Você pode ou não exercer a sua opção, né? É um ganho potencial que você pode ter, você não está estabelecendo que esse ganho virá, o preço da ação futura tem que estar maior do que o preço do exercício, tá? Questão da tributação, está havendo uma pacificação em que o imposto de renda incidirá apenas sobre o ganho de capital, é um instrumento de retenção e incentivo para a equipe, tem um risco da diluição acionária, mas mais à frente eu chamo a atenção de que isso é mitigável, tá certo? E, por fim, o impacto no fluxo de caixa só acontecerá, de fato, quando você tiver o momento do pagamento ali pelo valor ganho dos stock options. Tá legal? Muito bem. Sobre o custo de aquisição da de stock options, né? No mercado, quando você vai comprar uma opção de compra, uma call option, você paga por ela, né? No caso dos stock options para os executivos de plataformas, geralmente o colaborador não paga nada para adquirir. É concedida gratuitamente para ele, faz parte de um pacote de remuneração variável. Na pior das hipóteses, ele paga ali um valor simbólico, né? E ele vai ter o direito de, com o pagamento desse prêmio, ele tem o direito de ter essa call option que vai dar a oportunidade mais à frente a ele de exercer ou não a compra da ação a um determinado preço de exercício estabelecido neste momento. Tá legal? Quais são as implicações tributárias que você tem com pagamento ou sem pagamento? Tá? Em termos de enquadramento, sem pagamento, você pode enquadrar como sendo uma remuneração adicional, tá certo? E aí você tem questão de impostos mais à frente. Com o pagamento, fica caracterizado uma operação mercantil, tá certo? Apenas com risco financeiro. Quais são as implicações tributárias sem o pagamento? Se você não pagar, pode ser caracterizado como uma remuneração disfarçada. Então, está sujeito a imposto de renda e todas as contribuições previdenciárias associadas a uma remuneração. Quando você faz o pagamento do prêmio, a tributação ocorre geralmente apenas sobre o ganho de capital. Por fim, qual é o principal debate? Quando não tem prêmio, né, é entendido como uma remuneração salarial, né, ou uma operação mercantil, mas de uma maneira geral, sem pagar o prêmio, tende-se a entender como sendo uma remuneração salarial, né, e de outra feita, quando você está com pagamento de prêmio, está muito claro que é uma operação mercantil e o tratamento evita de todo modo algum debate sobre tributação trabalhista ou previdenciária. Tá bom? Muito bem. Jurisprudência e decisões recentes, né? Então, recentemente, a jurisprudência diz que o imposto de renda vai incidir apenas sobre o ganho de capital. Muito bem? Então, e no CARF, né, está dito que, mesmo ela sendo concedida gratuitamente, ainda assim, pode ser, ela é considerada como uma remuneração sujeita à tributação. Não é um tema 100% pacificado. Bom, quais são os pontos positivos de você ter um programa de stock options, né? É um alinhamento de interesses, você vai conduzindo as equipes para o caminho que você deseja, é uma forma de reter o talento, para você poder exercer opção. Você tem um período de vesting, né, durante o qual você precisa estar na empresa atuando, é uma forma de compensação atrativa a baixo custo, né, porque você não vai ter tributação associada, né, você tem a oportunidade de um ganho substancial, pode ser que a empresa tenha uma escalada muito grande, aquela sua opção
fica chamada dentro do dinheiro, né? Ela começa a ter muito valor para quem é detentor. É um fomento para a cultura da empresa, né? Cultura até de propriedade, o tal do sentimento de dono. É uma forma maravilhosa, comum de atração de talentos, foco sempre no resultado de longo prazo e uma diferenciação na compensação. É uma forma de você atrair talentos. Bom, sempre pensando no futuro. Esses os pontos positivos do programa de Stock Options. Se a gente for olhar os pontos negativos, né, não é exatamente trivial de ser implementado, né, tem uma complexidade, um risco tributário associado, né, corre-se o risco da diluição de ações, mas já já eu mostro como tratar isso. Pode se levar a empresa a começar a ter um foco muito grande no preço da ação, né, e até mesmo um foco de mais curto prazo. Né? Você tem uma imprevisibilidade de ganhos, nada é certo, só haverá ganho se o preço da ação estiver acima do preço do exercício, e não está no controle exatamente das equipes sobre isso. Não é trivial de ser implementado, né? Tem um certo trabalho a ser montado, pode gerar uma competição interna que não seja saudável para a empresa, pode gerar uma dependência, um acompanhamento excessivo do mercado e distrair a equipe de parar de olhar para dentro do mercado e pode haver um potencial conflito de interesses, uma atenção mais no curto prazo do que uma atenção no longo prazo, priorizar o curto prazo em detrimento de projetos bons de longo prazo. Tá legal? Como é que você mitiga a questão da diluição das ações? Você pode fazer a prática de recomprar ações, manter em tesouraria, e você pode utilizar isso para os stock options. Você pode ter a phantom stock options, que você emula essa questão das ações, mas você só faz a compensação financeira. Né? Você pode ter um período de vesting mais longo, isso vai diluindo ao longo do tempo esse impacto, né? O que é bom também que você retém os talentos por mais tempo. Você limita o volume das opções emitidas, né? Pode fazer um mix entre ações e dinheiro, tá? Você pode ter o Stock Appreciation Rights, né, que eles recebem o valor das ações em dinheiro ou ações existentes, sem a necessidade de emitir novas ações. Pode ter programas de recompra planejados para poder diluir esse impacto da emissão potencial de novas ações. De novo, como eu comentei, uma limitação das opções de stock options, né? E você pode ter o resgate em dinheiro. Resumo da ópera: o que não faltam são formas de você mitigar esse potencial impacto negativo de uma diluição de ações. Tá bom? E para terminar aqui, os pontos que eu queria chamar a atenção, que tem muita coisa importante associada aos stock options. Pode ter impacto no valuation da empresa, exige que você tenha planos customizados por diferentes níveis da sua empresa, tem que se dar atenção aos aspectos regulatórios, principalmente se você tem presença mundial, como é que você vai controlar as situações de saída ou mudança de controle, como é que isso fica impactado na empresa, tá? Stock options, ele pode ser de vários tipos, né? O custo de oportunidade para a empresa, né? Se vale a pena ou não ter o programa Stock Options. Será que tem alguma coisa mais barata para remunerar o acionista, né? O que acontece se o acionista ele é demitido? O que acontece quando ele quer sair voluntariamente? Será que, de fato, isso incentiva no longo prazo a equipe? Né? Quais são as questões fiscais envolvidas? Ainda outros pontos. Qual é o impacto na cultura corporativa? Isso tem que ser entendido com cuidado. Qual é a evolução dos planos de stock options ao longo do tempo? Isso vai maturando os programas. Como é que isso permeia dentro da empresa em termos de entendimento como sendo um bom benefício para a equipe? Isso de fato melhora a competitividade, a atração de talentos. Como é que é o plano de stock options para startups ou para empresas mais consolidadas? Né? Pontos ainda importantes. E se a pessoa falece? Como é que fica esse direito para os dependentes, para os colaterais e por aí vai? Né? E o impacto em fusões e aquisições. Ou seja, é importante, mas tem muito impacto em um segundo nível que não pode ser desprezado. Tá legal? Pessoal, isso é o que eu tinha para trazer para hoje. Convido vocês a acompanhar a FNP. Estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, nós estamos no WhatsApp, nós estamos no podcast lá do Spotify. E eu termino como sempre, né? Meu nome é Marcelo Estevão, sou fundador do FNP Finanças. Nossa missão é muito simples e ousada: levar conhecimento de altíssimo nível a todos que seja aprendido. Tá bom? Pessoal, um dia abençoado a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um grande abraço.